A história do cristianismo é explicada. Hoje vamos falar sobre o período que vai desde o surgimento do puritanismo até a época da razão. E se você gosta de aprender sobre a história do cristianismo, deixe seu like e se inscreva no canal. Vamos lá para o assunto de hoje. No último vídeo, havíamos falado sobre como o protestantismo chegou na Inglaterra por meios políticos e não teológicos. O rei Henrique VIII criou a igreja anglicana, porém na prática, a igreja da Inglaterra não havia se distanciado muito do catolicismo romano. Pelo menos essa era a opinião de muitas pessoas na Inglaterra. Essas pessoas seriam responsáveis pela criação de um movimento chamado puritanismo. Muitos desses primeiros puritanos haviam sido protestantes exilados no reinado de Maria I, a filha do rei Henrique, que havia tentado trazer a Inglaterra à força para o catolicismo. Porém, depois da morte da rainha Maria e a coroação de Elizabeth I, os puritanos exilados voltaram para a Inglaterra com um objetivo em mente: purificar a igreja da Inglaterra de toda a influência católica que ainda havia e tornar ela mais bíblica, pensavam os puritanos. Os puritanos queriam que a seleção dos ministros da igreja fosse feita pelo povo, mas a rainha insistia que a nomeação dos bispos era responsabilidade dos governantes. Depois da morte de Elizabeth e a coroação de James I em 1603, as coisas ficaram ainda mais difíceis para os puritanos, pois o rei James tinha uma visão bem autoritária e não queria ceder às exigências dos puritanos. Em 1611, o rei James dissolveu o parlamento inglês e durante os 10 anos seguintes governou a Inglaterra sem ele. Por esse motivo, os líderes dos puritanos e os defensores da autoridade parlamentar na Inglaterra se uniram para a resistência ao poder real. Enquanto isso, já que não estava dando para mudar as coisas na igreja da Inglaterra, vários cristãos resolveram se reunir separadamente de acordo com aquilo que entendiam na Bíblia. Em 1608, dois desses grupos independentes haviam se mudado para a Holanda em busca de segurança e a liberdade de culto. Um desses grupos retornou à Inglaterra, e em setembro de 1620, um grupo composto por cerca de 100 pessoas embarcou em um navio. E em novembro, a tripulação avistou a costa da Nova Inglaterra e chegaram onde hoje conhecemos como Estados Unidos da América. 10 anos depois, ao chegar aos Estados Unidos, os puritanos criaram a Companhia da Baía de Massachusetts, que começou a atrair milhares de puritanos frustrados. E mais tarde, a Nova Inglaterra atraiu cristãos de várias denominações, como os católicos, reformados, luteranos, batistas e outros. Assim, em meio a esta diversidade cristã, a tolerância religiosa começou a ganhar força na Nova Inglaterra. O outro grupo que ficou na Holanda, liderado por John Smith, estudou o Novo Testamento e descobriu que a prática de batizar bebês não estava em suas páginas. E com base nesta ideia, esse grupo se tornou a primeira igreja batista. Já na Inglaterra, as coisas estavam piorando. Em 1625, Carlos I assumiu o trono inglês e foi ainda mais autoritário do que seu pai. Vários puritanos ficaram na Inglaterra para resistir, e outros fugiram para a colônia da Nova Inglaterra. Tudo isso acabou resultando na Guerra Civil Inglesa, onde o parlamento ficou livre para instituir a reforma da igreja, que os puritanos sempre desejaram. Então o parlamento convocou um grande número de teólogos puritanos a Westminster, formando assim a Assembleia de Westminster, que se reuniu de 1643 a 1649. Essa assembleia produziu a Confissão de Fé de Westminster, um catecismo maior e um catecismo menor para uso nas igrejas. Porém, os puritanos não conseguiram fazer suas reformas permanentes por causa de divisões e más decisões. Por isso, a monarquia voltou a governar a Inglaterra. Além deste conflito, aconteceram muitos outros conflitos entre católicos e protestantes na Europa. A França, por exemplo, enfrentou uma série de guerras civis entre católicos e os calvinistas franceses, até que concordaram em fazer um acordo no Edito de Nantes. Já nos Países Baixos, de 1560 a 1618, os holandeses, que eram calvinistas, lutaram contra a Espanha católica para conseguir sua independência e venceram. Porém, a pior das guerras aconteceu no Sacro Império Romano Germânico. Lembra da Paz de Augsburgo que falamos no último episódio? Pois é, ela não funcionou e logo a Alemanha entrou em uma guerra civil entre católicos e protestantes calvinistas e luteranos. Essa guerra ficou conhecida como a Guerra dos 30 Anos. Esse conflito começou essencialmente como uma luta religiosa e política e terminou como uma luta sangrenta pelo poder político na Alemanha. Os cristãos começaram a perceber que a tolerância com cristãos de outra denominação seria o melhor caminho. E é aí que chegamos na época da razão. Na Idade Média e a Reforma foram séculos onde a razão servia à fé e que a mente obedecia à autoridade. No caso dos católicos, ela obedecia à autoridade da igreja. No caso dos protestantes, ela obedecia à autoridade da Bíblia. A época da razão rejeitou tudo isso, substituindo a fé. E a preocupação básica do homem já não era mais a preparação para a vida eterna, mas a felicidade e a realização neste mundo. Deus não estaria mais no centro, mas sim as vontades e necessidades humanas. O movimento mais forte dessa época foi o iluminismo, que basicamente foi um pensamento que acreditava que quanto mais liberdade o homem tivesse, e quanto mais usasse a razão, mais perto da felicidade e satisfação poderia chegar. Esse pensamento teve como uma de suas principais bases outro movimento chamado Renascença, que surgiu na época da Reforma. Este movimento procurou recuperar os valores das civilizações clássicas, como a grega e a romana, que foram expressos na literatura, na política e nas artes. Além disso, as guerras sangrentas que os cristãos se meteram contribuíram muito para a percepção negativa que muitos tiveram
interessaram pelo cristianismo nesta época. Junte estas coisas com o avanço da ciência, onde as pessoas começaram a explicar o mundo por meio da razão. Assim, muitos começaram a achar o cristianismo não mais necessário, e muitos desprezavam os relatos bíblicos que pareciam sobrenaturais. A consequência de tudo isso foi o surgimento do deísmo, um pensamento que reconhecia a existência de um ser supremo, porém não acreditava que ele interferia na criação, como as religiões pregavam. Ele apenas havia criado o universo e o abandonado. Os cristãos responderam ao deísmo e à época da razão de maneiras bem diferentes. Alguns tentaram usar um método tradicional, ou seja, usar o poder estatal para silenciar. Porém, outros usaram o poder intelectual, como por exemplo Joseph Butler. Em sua obra Analogia da Religião, ele respondeu eficazmente contra o deísmo.